Manchetes que começaram a estampar os jornais em 2014. Bebês retirados de forma forçada das mães com dependência química. Algumas delas ainda amamentando. Na época, o Ministério Público recomendava aos hospitais e maternidades a comunicação à Justiça de casos de bebês de mães usuárias de drogas ou em situação de rua, para que essas crianças fossem abrigadas. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar deve ser acionado antes da Justiça. E o abrigamento é a última medida, já que a criança deve permanecer prioritariamente com a família. Mesmo assim, os movimentos sociais estimam que de 2014 a 2018, cerca de 400 crianças tenham sido retiradas de suas mães com base nas recomendações do Ministério Público. Os próprios profissionais de saúde, que se diziam pressionados a delatar situações de mães vulneráveis, organizaram movimentos sociais. Esta pediatra participou da coletiva Mães Órfãs, onde atua até hoje. Ela trabalha há 30 anos com política de atenção à criança e ao adolescente na rede pública de Belo Horizonte. Houve uma busca, né, desse movimento junto à Câmara Municipal de Belo Horizonte, na Assembleia, Ministério da Saúde, o Ministério de Desenvolvimento Social, porque o que a gente via claramente é que aquilo que deveria ser uma excepcionalidade virou uma regra. 10 casos de separação de bebês de suas mães chegaram à Clínica de Direitos Humanos da UFMG, que presta assessoria jurídica para a resolução de conflitos. A advogada e uma das orientadoras da clínica explicou que a garantia da convivência familiar é um dos pilares do Estatuto da Criança e do Adolescente e que esses casos refletem um entendimento antigo de se judicializar situações em que pode haver risco à criança, mesmo que ele não exista de fato. Para a advogada, isso penaliza duplamente a família, que já não tem acesso a direitos como saúde e moradia. Como se mulheres que já tiveram uma trajetória de uso de drogas, uma trajetória de vida nas ruas, não pudessem ter filhos e não pudessem, enfim, se organizar em torno disso, não fossem capazes de garantir uma criação, um desenvolvimento saudável aos seus filhos. É um olhar de quem não tem essa clareza que os determinantes sociais, né, como pobreza, o racismo, essas vivências de violência, eles vão levar, né, a um comprometimento, um adoecimento que precisa ser cuidado. A polêmica culminou em uma lei que acaba de ser sancionada. A Política Estadual de Atenção a Gestantes e a Puérperas em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social. A legislação foi construída na Assembleia de Minas, em parceria com a sociedade civil, que trouxe até a Comissão de Participação Popular os casos de separação das crianças de suas mães, baseados em recomendações do Ministério Público. A Assembleia de Minas promoveu várias audiências públicas para ouvir casos em que os direitos dessas mulheres e suas famílias foram violados. Um apelo que chegou ao Conselho Nacional de Justiça e que terminou com a revogação da portaria judicial. A lei aprovada na Assembleia traz as garantias de atendimento e apoio às gestantes em sofrimento mental, usuárias de drogas, em situação de rua e com outras vulnerabilidades. Trouxe ainda as diretrizes para a rede pública de saúde em relação ao devido acolhimento a essas mulheres e seus filhos. Se a gente tem uma situação de vulnerabilidade, é acionada as políticas de proteção à criança e também às mães. E isso deve ocorrer desde a questão do pré-natal. Na opinião dos especialistas, a legislação é o primeiro passo e a implementação da política depende de alguns esforços. Para eles, a nova lei deve embasar a luta por liberação de recursos, dinheiro para capacitar conselhos tutelares e servidores da rede pública de atendimento à criança e famílias em vulnerabilidade social. A implementação de uma rede integrada, consolidada, né, em torno dessa temática em específico, que é uma coisa que fica diluída dentro dos serviços públicos, né? Não existe uma rede socioassistencial de atenção à gestante puérpera em situação de vulnerabilidade social e com risco de perder a guarda de seus filhos. E a participação da sociedade civil nesse sentido é crucial. A cada final de ano a gente vota um orçamento, seja no plano municipal,
no plano estadual, no plano federal. Então, é a gente se unir para garantir orçamento às políticas públicas. Não existe política pública sem orçamento, né? E depois, uma luta para executar esse orçamento, que às vezes se aprova a lei, aprova o orçamento e o orçamento não é executado. Divulgar os pilares dessa nova política de atenção à gestante entre os profissionais de saúde e a população também é uma prioridade, já que o abrigamento compulsório continua ocorrendo. É o que afirma quem trabalha na linha de frente da saúde pública em Minas. É preciso muito fazer diálogos, né, com todos os técnicos, com a rede, com o judiciário. Tem que ser muito divulgado, as pessoas precisam ser sensibilizadas. Porque tem muito dessa questão, eu vou salvar o bebê. O que está por trás disso é esse racismo, é esse julgamento, essa discriminação, e que as pessoas precisam tomar consciência, né, que isso acontece, né, e que isso é uma coisa tão internalizada que, às vezes, uma instituição inteira acha que é correto tirar o bebê de uma mãe, né, assim, por conta de uma situação de vulnerabilidade.